Pronto. Antes de mais nada, queria agradecer muito o convite que me foi feito. Dizer que, e se calhar para quem não está mais familiarizado com isto, que houve várias reuniões anteriores onde os vários coordenadores foram partilhando ideias e, portanto, há aqui muito de assimilação, mas também de entrosamento de muitas das perspectivas de uns em relação aos outros, e este é realmente o ponto final, ou seja, o ponto de chegada daquilo que cada uma das várias áreas procurou efetivamente apresentar. Em relação aos 10 minutos que tenho, eu procurei selecionar 10 ideias também relativamente àquilo que eu chamo ideias subjacentes à seleção de artigos para a época contemporânea e não posso deixar, evidentemente, de a primeira ser este diálogo permanente e opções consensuais que eu fui fazendo com o Joaquim Pita Silva. Aliás, o conjunto dos artigos que nós vamos ter na época contemporânea foram um bocadinho partilhados entre os dois para depois fazer as suas leituras, para convidar os autores e para verificar se estavam dentro dos parâmetros daquilo que vai ser a obra geral. Uma segunda ideia que esteve neste diálogo, quer a dois, quer no conjunto, foi esta consciência plena que as datas educativas diferenciam-se e quase nunca se sobrepõem com marcos políticos, económicos, sociais ou culturais. E, portanto, quando nós, por exemplo, pedíamos a um autor para escolher uma data, para dar uma certa organização aos artigos dentro da época contemporânea, aceitamos exatamente essas datas como significativas no contexto do próprio artigo. E daí que apareçam efetivamente algumas datas que podem dar a ideia que não tem nada a ver com a educação, mas que os próprios autores depois constroem o seu texto em torno exatamente dessa data e referenciam essa data, seja de publicação, seja de um decreto, seja de um início do movimento, selecionam exatamente essa data como ponto de partida, independentemente das alterações políticas, económicas ou sociais que a época contemporânea conhece. Uma terceira ideia, a apresentação vai ser fundamentalmente por datas emblemáticas que nós propusemos e que foram aceitos pelos autores, mas sempre em permanente diálogo, porque houve muitas vezes também alguns autores que sugeriram outra data, ou que sugeriram outra forma de organizar o seu texto a partir de uma determinada data e, evidentemente, que, demos, nesse caso concreto, a primazia à importância que os autores davam a essas datas e não exatamente àquelas que nós tínhamos inicialmente. Seja, aquelas que eu já fui referindo, sejam outras que vocês vão ver exatamente por aqui. Um quarto aspecto, uma quarta ideia, foi o respeito pela crescente institucionalização de sistemas de educação, que, aliás, o Pita Silva no início já chamou exatamente esta atenção entre a história da educação e a história do ensino. Evidentemente que nós procuramos fundamentalmente ir à procura de sistemas, propostas, iniciativas educativas que às vezes eram ou não assumidas por entidades responsáveis políticas, mas que outras vezes não eram e ficavam um bocado, como exceções ou como exemplos à parte, etc. E isto tem muito a ver, por exemplo, com alguns dos artigos, aliás, sempre que aparecem estes textos a vermelho, são os títulos dos artigos que nós vamos encontrar na época contemporânea, seja, por exemplo, a criação de uma primeira escola industrial por iniciativa de uma associação empresarial, seja, por exemplo, a importância para a arquitetura escolar do testamento do Conde Ferreira, ligando exatamente com outro tipo de arquiteturas, seja a experimentação do modelo de escola graduada na Casa Pia na década de 60, mas também não deixamos de ter presente a institucionalização de algumas organizações, ou de algumas direções gerais, ou de alguns decretos, que foram eles próprios, efetivamente, marcantes no processo de institucionalização de uma mudança, quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista institucional. Uma quarta
Uma quinta ideia foi privilegiar o que foi naturalizado, normalizado, regulamentado, com repercussões pedagógicas e didáticas em todo o sistema. E daí, por exemplo, alguns dos artigos que aqui tem, seja, por exemplo, no caso da saúde pública, que depois tem repercussões, quer no tipo de que na educação, quer depois até numa disciplina específica, que é o caso, por exemplo, da higiene, seja o regime de internato, com um exemplo concreto, e a partir desse exemplo extrapolar para outros exemplos muito parecidos, seja o ensino de secos, seja o asilo-escola António Feliciano de Castilho, em 1888. Portanto, procuramos exatamente ir buscar exatamente alguns exemplos que, podendo aparecer inicialmente como exemplos esporádicos, depois acabam por influenciar significativamente aquilo que mais tarde vai ser institucionalizado. Uma sexta ideia que tivemos sempre presentes foi inscrever nas opções as singularidades, as especificidades, as diferenças, e deixa-me dizer aqui a importância, o Joaquim também já falou no início, enfim, a grande pleia de historiadores da educação, nomeadamente entre 1986 e a atualidade, 40 anos, enfim, foi muita produção científica, mas, sobretudo, foram também muitos projetos coletivos, não é? E, por exemplo, aqui, evidentemente, que teve um peso extraordinário os roteiros da inovação pedagógica coordenado pelo Joaquim, mas onde participaram muitos autores e onde tivemos a oportunidade até de ver alguns exemplos específicos portugueses comparados com contextos internacionais, já que alguns seminários que eventualmente fizemos ao longo desse mesmo projeto foi exatamente partilhando com outras experiências do mesmo tipo ou muito parecidas em contexto internacional. E, portanto, aqui estão alguns desses exemplos que efetivamente vão aparecer exatamente como artigo dentro da época contemporânea. Uma sétima ideia foi inserir na seleção de artigos sobre temas autores com investigações recentes ou então novas perspectivas sobre aquilo que parece que já se sabia tudo sobre o acontecimento. E neste caso concreto, não posso deixar de elogiar, por exemplo, esta educação colonial e internacionalização dos modelos pedagógicos dos relatórios, através dos relatórios da Fundação Phelps-Stokes, mas, por exemplo, também o artigo da Raquel sobre a criação da mocidade portuguesa e os movimentos juvenis dos fascismos, numa nova perspectiva, ou pelo menos com um enfoque diferente, até pela necessidade de síntese que, enfim, esta temática teve em outros livros ou em outros projetos. Estabelecer sempre um quadro comparativo com a externalidade. Isto era um dos pré-requisitos fundamentais que nós, nas várias reuniões que fomos fazendo dos coordenadores, exigimos. Isto é, era importante que fosse mesmo global, como dizia o José Eduardo Franco há bocado, tem que ser mesmo global e, portanto, procuramos insistir, quer nas primeiras versões, quer nas versões reformuladas, que depois insistimos para fazer, neste enfoque, nesta ligação, nesta articulação com a circulação internacional e com projetos onde, efetivamente, enfim, nós ou participamos ou beneficiamos de participar exatamente neles. Portanto, esta é a oitava ideia subjacente. Lembrando, incentivar o registro em temporalidade ou a repetição em diferentes tempos históricos de experiências apresentadas como inovações. E também aqui, enfim, foi muito interessante nós vermos que aquilo que parecia, em determinados momentos cronológicos da época contemporânea, chamar a atenção que foi uma inovação, verificava-se que, afinal, não era tão inovador quanto isso. Havia aqui uma identidade com outros aspectos, com outras características, com outras escolas, com outros movimentos que efetivamente existiam, e nesse aspecto eu não posso deixar de chamar a atenção, por exemplo, para um artigo interessantíssimo sobre confrontando as colonialidades da educação artística em Portugal, exatamente no sentido, por um lado, intemporal, num outro sentido também, por essa relação com o exterior. E, finalmente, solicitar um esforço de síntese e daí a condensação. O António Camas Gouveia já se fazia efetivamente referência a isso e tivemos mesmo de fazer. Daí, enfim, o concentrado dos conteúdos, ainda que complementados
mas também aí eles não tiveram muito espaço de manobra, porque nós pedíamos exatamente apenas 5 referências bibliográficas e era um bocado também apelar um bocadinho à capacidade de seleção que os vários autores tiveram. Cerca de 50 autores, enfim, vão estar presentes neste conjunto de artigos da época contemporânea, num total de 36 artigos. Nunca pedimos ao mesmo autor mais de 2 artigos, e são poucos os casos em que isso efetivamente acontece. Isso foi logo, enfim, um pressuposto que eu e o Joaquim Pita Silva efetivamente assumimos, mas também há alguns artigos com autoria coletiva, porque, enfim, tratava-se de grupos que estavam a trabalhar em projetos e daí o artigo aparecer como uma síntese exatamente desse projeto. Elogio muito todos aqueles que fizeram um esforço enorme para poder ir respondendo às várias datas que nós fomos apresentando. Tenho pena de, enfim, haver sempre 2 ou 3 que ficam, enfim, a prejudicar um bocadinho aquilo que é um trabalho que deve ser coletivo e, como tal, também deveria ter outro tipo de responsabilidade. É isto. Se o Joaquim quiser eventualmente apresentar mais alguma coisa, poderá fazê-lo. Eu parei de partilhar a tela e penso que os 10 minutos foram cumpridos.